Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eh, Hoje é sábado, nós chegamos no final da semana. Essa semana foi a Semana da Criança, tivemos o Dia da Criança, dia 12 de outubro. Eu até fiz um vídeo, mas eu acabei não publicando. Eu acabei usando muitas palavras em italiano e não deu para utilizar esse vídeo. Os dias foram passando, mas eu sinto que esse é o tema que eu gostaria de tratar e dividir com vocês. Eh, o que seria? Seria, o tema da nossa criança interior. Nós temos quando adultos, temos uma tendência a achar que a nossa criança, que o tempo em que fomos criança, que passou e que foi muito tempo atrás, dependendo da idade de cada um, né? No meu caso, já se passaram mais de 30 anos desde que eu fui uma criança. Parece ontem, mas o tempo passa, mas é isso mesmo. Então a gente acha que já passou e que está muito longe, que, né? Mas o que que acontece? Na verdade, nós carregamos aquela criança que nós fomos dentro da gente, dentro das nossas memórias. Muito do que a gente é hoje, muito do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa visão sobre a vida, tem muito a ver com a criança que a gente foi, tem muito a ver com as coisas que a gente aprendeu quando criança, né? Então, se você teve uma boa estrutura quando criança, muito bem, você vai ter uma boa perspectiva da vida, né? Uma vida saudável, feliz e saudável. Mas se na tua infância tiveram muitas lacunas, é muito possível que isso venha interferir na tua vida hoje. Por exemplo, se você por algum motivo se sentiu não valorizado ou não amado, né? Isso influencia na tua relação com as pessoas hoje, até você vir a entender do que se trata e curar, né? Então é por isso que nós vamos tratar isso hoje, porque não se trata de uma coisa que é assim e basta, né? São coisas que a partir do momento que a gente consegue individuar esses mecanismos, são coisas que a gente pode tratar. Existem, claro, a coisa mais clássica são as terapias, né? Mas também existem meditação que você pode fazer, autoconhecimento, autorreflexão, são todas coisas que te ajudam. É um processo, né? No meu caso, foi devagarinho, você vai pensando, você vai refletindo, você vai estudando, você vai observando as tuas atitudes, observando como você foi criado, como você foi educado, daí você vai comparando e você vai vendo o que que você realmente acha daquilo hoje, né? E ver o que que acontece e tenta equilibrar tudo isso, tudo nesse, você vai equilibrar isso tudo numa nova dimensão daquilo que você quer hoje para a tua vida, né? Então, por exemplo, eu na minha infância, quando eu nasci, minha mãe já tinha 42 anos, então eu fui uma filha que ela não, um bebê que ela não estava esperando, né? Não fui programado. Até então, tudo bem, né? Mas ela, assim que eu nasci, ela precisava trabalhar e eu fui parar na casa de uma senhora que cuidava de mim, uma família que cuidava de mim. E quando eu tinha, creio que em torno de um ano e pouquinho, conta minha mãe que ela estava me levando, eu ficava toda a semana inteira na casa dessa pessoa e no final de semana eu ia para a casa da minha mãe.
E conta minha mãe que num domingo, quando ela estava me levando para casa dessa família, assim que eu avistei a casa, eu comecei a chorar muito. E a minha mãe, diante daquele choro insistente, ela pediu a essa senhora que arrumasse as minhas coisas, que ela não ia me deixar. E eu sou muito agradecida à minha mãe por essa atitude dela, por esse comportamento dela, né? Que evidentemente ou estava doendo demais deixar a minha mãe, ou eu não estava gostando do lugar onde eu estava. E então a minha mãe me levou, não sei se a minha mãe me teve com ela por um tempo, porque eu não sei quanto fosse possível, mas eu fui para a casa de uma prima, onde eu fui cuidada pelas filhas adolescentes dessa prima, né? E então um pouco eu ficava na casa da minha prima e um pouco eu ficava na casa da minha mãe, porque eu tenho lembrança das duas casas, né? Eu tive uma infância muito sozinha, porque meus irmãos já eram crescidos, né? Então, quando eu estava com a minha mãe, era minha mãe e eu. Então, pode ter ocorrido que eu não me sentisse seguro o suficiente, amado o suficiente. E, claro, quando você cresce, quando você é adulto, você entende o porquê, né? Então, hoje é perfeitamente compreensível. Não se trata que a minha mãe não me amasse, mas sim, eram as condições dela no momento. Mas o que que acontece? Às vezes você vai se encontrar no meio de uma relação tua, que o que aconteceu comigo, onde você está feliz, onde está tudo bem, mas aquele medo que você tem de que as coisas deem errado, que não seja aquilo, né? E um medo que você não sabe nem de onde vem. Isso vai fazer com que você estrague tudo e você nem vai saber o porquê, né? Eu só fui entender isso anos mais tarde, mas até eu ter entendido, eu criei muitos danos, né? Eu tenho trabalhado com o Ho Oponopono já tem um ano. E o ano passado, quando eu comecei com o Ho Oponopono, é quando você começa a trabalhar com as memórias mais profundas, né? E eu tive várias lembranças da minha infância que eu fui lá e fui tratar. Porque o que que você vai fazer? Você vai, através da meditação, ou através do Ho Oponopono, porque o Ho Oponopono você vai estar ali fazendo, né? Repetindo essas sábias, essas mágicas frases que vão transformar a tua vida, né? E as memórias, enquanto você está fazendo isso, pronunciando essas frases, né? Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, né? Vão emergindo na tua mente várias lembranças, né? E aí você vai percebendo o que está acontecendo, você vai percebendo as tuas emoções e você vai limpando aquilo, né? E eu utilizei as duas coisas. Eu tive essas rememorações com o Ho Oponopono, mas entrei também em uma espécie de estado meditativo. Ou seja, você vai ir lá, né? No meu caso, eu me vi dentro de um berço, uma das ocasiões, dentro de um berço onde eu chorava muito. Foi essa a forma que eu percebi essa imagem dentro da minha mente, né? Aí você vai lá e você vai conversar com aquela criança. E você vai confortar aquela criança, você vai tratar aquela criança de repente como ela não foi tratada, se ela foi deixada no berço chorando, né? Porque a gente nem sabe disso. Eu tenho 3 filhos e eu tenho que dizer que hoje eu tenho um conhecimento que na época que eles eram crianças eu não tinha. Então muitas vezes eu deixei eles chorando sim no berço, né? A gente
não sabe, como pais, às vezes você não sabe os danos que você pode estar criando, né? Aí você, voltando à minha experiência, a meditação, eu fui lá e eu conversei com aquela criança, você vai confortar aquela criança, você vai tratar ela com amor, com carinho, dizer que você está ali, que ela não está sozinha, que ela é amada e fazer com que ela se sinta segura, porque aquela memória, ela tá lá dentro de você, ela tá lá no teu subconsciente. Então, em determinados momentos, você sente aquilo aflora, só que obviamente você não vai lembrar que lá na tua infância tal coisa aconteceu. Mas você está no meio daquela relação que você está feliz e daí dali um pouco surge aquele sentimento inexplicável de medo, de aflição. E o que é aquilo? Aquilo é um reflexo de uma memória de algo que aconteceu com você na tua infância. E quando você vai curar essas memórias, isso não vai mais se manifestar na tua vida. E aí você não vai ter mais é, esses reflexos, esses gatilhos de medo. Porque medo do quê? Por quê? Está tudo bem, você está segura, você é amada, você é valorizada e você está vivendo a vida no melhor modo que você pode estar vivendo. E o que está acontecendo com você é maravilhoso, e está tudo certo e vai continuar tudo bem e vai continuar dando tudo certo. Então vocês percebam que aquele medo que faz você criar situações, que faz você tomar certas atitudes, ele não vai mais existir a partir do momento que você curou aquilo. Porque se vocês perceberem o que acontece, quando vocês têm o pensamento gera um sentimento que aumenta o pensamento e que gera e vai gerando uma coisa, uma bola de neve, né? Então, um pensamento que ele seja gerado por causa de geralmente é o sentimento que é gerado pelo pensamento, né? Mas eu até acredito que, num caso de memórias assim, pode ser que seja o contrário, né? É o sentimento, é o reflexo de algo de uma carência tua que você tem, gera esse sentimento de medo e você começa a desenvolver um pensamento e outro pensamento e daí você começa a agir em base, obviamente, ao tipo de pensamento que você está tendo. Se você está tendo um pensamento de insegurança, a tua atitude, se você não individuar isso, vai ser condicionada por esse pensamento, né? E você acaba criando atritos na tua vida, criando situações que desagradáveis, você acaba rompendo com as pessoas, estragando relações, né? E isso é muito triste, né? Então é bom a gente saber como é que funciona. Parece uma coisa tão banal você pensar que algo que aconteceu lá na tua infância possa influenciar na tua vida hoje. Mas é assim que acontece. E é bom a gente saber sobre isso, é bom a gente dar atenção a isso, e é bom, a partir do momento que a gente sabe sobre isso, ir cuidar disso, né? Então tentem ver as atitudes que vocês têm na vida, algo que de repente que pode estar criando problema para vocês hoje. Observar e tentar, você pode, através da meditação, né, ou do Ho Oponopono, você pode perguntar ao teu subconsciente a origem desse comportamento, dessa atitude, desses sentimentos, né?
E a primeira impressão, em base às leituras que eu fiz e aos estudos que eu fiz, é assim, e em base à minha experiência própria, né? Você está ali meditando e as memórias começam a vir à tua mente, né? Ou praticando o Ho Oponopono, e aquilo começa a fluir, né? E quando você perceber que pode ser dali, você vai lá e você vai curar, porque você tendo esse tipo de comportamento, curando e confortando aquela criança, você está curando uma memória, né? E de consequência, curando um comportamento, um sentimento que você tem. É importante lembrar, obviamente, que são coisas que acontecem. Os pais, eles tentam nos dar sempre o melhor que eles podem, o melhor que eles têm. Eles nos criam no modo como muitas vezes no modo como eles foram criados, né? E na nossa época não tinha muita psicologia, ou pelo menos não era muito abrangente. Então, o pai não pensa que uma determinada coisa possa influenciar tanto na vida do filho, né? E vai muito de pessoa para pessoa. Às vezes influencia, às vezes não influencia, mas existe uma grande possibilidade que influencia. Na verdade, a gente vê isso, né, o tempo todo. Basta olhar uma pessoa e a gente já tem uma ideia da origem e mais ou menos como ela foi criada, né? Não dá, obviamente, para generalizar, mas uma base a gente pode fazer, né? Bom, gente, a outra coisa importante é sabermos disso para podermos curar, fazer as curas que são importantes na nossa vida, e é bom sabermos disso até mesmo para a gente poder ser pais melhores, para sermos mais atentos às necessidades dos nossos filhos, né? E para poder propiciar aos nossos filhos a, a existência de uma criança interior feliz, porque eles vão interiorizar aquela criança e vão levar aquela criança que eles são hoje para o futuro deles, né? Então é muito importante sob esse aspecto também. Gente, eu acho que é isso, né? Então, façam meditação, pratiquem o Ho'oponopono e curem as crianças interior de vocês. Um abraço e eu espero que o vídeo tenha sido útil.